como será a vida depois que a gente sair desse mundo, sair desse lugar. Todo mundo tem esse interesse de saber como é o paraíso, como é o pós-vida, como vai ser a nossa vida com Jesus. Bem, hoje eu vim trazer aqui um vídeo, do canal Israel com a Aline. Ela que junto com Saião, eles estiveram no podcast do Inteligência Limitada, falando um pouco a respeito desse assunto, a diferença do mundo vindouro, que é o pós-vida aí considerado pelos judeus, e o paraíso considerado aí pelos cristãos. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Fi. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, eu preciso te pedir que se inscreva no canal que você ainda não foi inscrito, ative o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, comente qualquer coisa aqui embaixo para poder ajudar no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. No mais, fica na fé, fique firme e bora pro vídeo. Perguntou aqui o seguinte: como é o mundo vindouro dos judeus e o paraíso dos cristãos? Uau. Dá 3 lives isso aí. Então, depende pra quem tu pergunta. 2 judeus, 7 opiniões. E principalmente quando a gente fala de coisas não concretas. Nenhum de nós passou pelo mundo vindouro, a gente realmente não sabe. O que a gente tem é a base da Bíblia. Então, a gente tem a base da Bíblia e diferentes interpretações. Então, são assuntos realmente difíceis. A ideia do mundo vindouro é um mundo ideal. Mas, para cada judeu que tu perguntar, vai ter uma opinião diferente. Mas uma coisa interessante em relação ao judaísmo é que o judaísmo tem um mundo vindouro, mas o judaísmo não tem inferno. Ah, não? Não. A gente tem o Gehenom, que a galera diz, o Gehenom é o inferno judaico, mas não é, porque o Gehenom, ele tem prazo... Gena que escreve? Como que Gena. chama? É o originário do Gena. Gena, a versão grega da palavra Gebenom, é a mesma origem. Mesmo hebraico moderno. Mas a questão é, segundo o consenso da maioria dos judeus hoje em dia, o Gebenom, o Gehenom, esse inferno, ele é limitado a 1 ano. Então você pode passar 1 ano nele. Porque, segundo a visão judaica, Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Tem muita gente, que acredita nisso, como se fosse o purgatório, Então a ideia é que Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Quer dizer, ser humano comete erros, mas é uma coisa humana. Então no judaísmo se considera que o inferno, ele na realidade seria talvez mais parecido a um purgatório. Sim. Que a ideia é, tu passa um tempo lá e é uma chance de tu melhorar, repensar, melhorar tua alma, melhorar tuas ações, pra poder chegar ao mundo vindouro. Aquela coisa de sofrer pra eternidade não faz sentido segundo o judaísmo. E essa é uma grande diferença, porque outra vez, a Bíblia é a mesma, são diferentes interpretações. E por isso, no judaísmo não existe o inferno, existe o Gehenom, que seria um inferno temporário, e existe o mundo vindouro, que é o paraíso, que é parecido em algumas coisas com o paraíso cristão, mas não tem anjinhos assexuados nem nada disso. E aí? No paraíso cristão também não tem isso. Eu sei, mas é aquela visão que Aquela visão que o pessoal tem, né? desenho animado. Aquele portão com Pedro na entrada, né? Então, veja, são 2 elementos distintos. Uma coisa que a gente comenta é sobre o que acontece depois que a pessoa morre. Então aí você tem o que é chamado assim de escatologia individual, que acontece com a pessoa depois da morte. Eu sei que a ideia de condenação, a Bíblia quando fala o Novo Testamento, o Antigo Testamento não entra muito nessa questão de inferno. É muito leve assim, alguma coisa sobre isso. É um desdobramento que vai aparecer com detalhes no Novo Testamento. E a questão que está por trás disso tem a ver com a ideia de justiça e de maldade extrema da pessoa quando ela se aliena diante de Deus. É interessante, por exemplo, que Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O curioso é que o rico chega do lado de lá e uma das coisas mais importantes que existe no pensamento hebraico é o nome da pessoa. O rico não tem nome, ele é o rico. Curiosamente, o Lázaro, que vai ter bem-aventurança do lado de lá, ele é chamado de Lázaro, que é um nome que evoca a ideia de auxílio, de ajuda, de socorro. Então, a ideia de inferno na Bíblia, no Novo Testamento, ela é apresentada de maneira muito metafórica. Se fala de lago de fogo, se fala de bicho que não morre, se fala de trevas exteriores, quer dizer, fogo com trevas e com bicho não combina. Consequentemente, nós temos uma descrição, que é uma descrição metafórica, que tem a ver com esse sofrimento quando alguém rompe plenamente com isso. Quando você pensa num Idi Amin Dada, num Hitler, num Stalin, para mim é difícil perceber essas pessoas como tendo uma realidade no futuro onde ele passa por um processo simplesmente de algum tempo e depois, vamos dizer assim, vai dar tudo bem. Eu acho que a extrema crueldade, a maldade, a ruptura que acontece com uma pessoa é que ela perde a sua identidade. O rico construiu a sua vida toda em cima da sua riqueza como a sua essência. Ele acabou sendo entregue a si mesmo e ele permanece assim. Então é quase que uma destruição da sua própria essência. E depois que a gente vê certas coisas na nossa realidade, eu acho que o senso de justiça envolve em algum nível
algum desdobramento sério, porque eu acho que se a gente não tem a ideia de que o mal um dia vai receber o seu devido punição, a coisa corre o risco de acabar em pizza, e não é exatamente essa. Alguns lugares do mundo a gente vê que a coisa acaba em pizza porque as pessoas de fato não pensam em termos de justiça. Então, nesse sentido, assim. Agora, isso tem a ver com a realidade do indivíduo que morre vai estar na presença de Deus, ou ele vai ter a continuidade do seu distanciamento de Deus que ele definiu na sua vida aqui. E que basicamente é a rejeição de Deus e do seu amor e da sua mão estendida. Agora, outra coisa que a gente fala de escatologia geral é o que acontece no final dos tempos com a redenção. E aí sim, parte da cristandade ela é um pouquinho influenciada indevidamente por um platonismo, onde a gente imagina que as pessoas vão ficar flutuando com o espírito da fumacinha branca. E a ideia, inclusive, neotestamentária, em Romanos está muito claro. Bom, vamos lá, deixa eu deixar meus 2 centavos aqui, antes que agora eu tô vendo que ele mudou de assunto. Bom, eu discordo um pouco dele, porque quando fala ali, igual ele trouxe ali o exemplo do rico e do Lázaro, o Senhor Jesus, ele fala ali, ele estava num lugar que era árido, um lugar seco, aonde ele pedia para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar sobre a língua dele, porque ele estava morrendo de sede. Então, quando a gente pensa em sede, é uma dor assim que é um sofrimento terrível. Quando você está com muita sede, você está querendo tomar água e você não tem, é uma coisa terrível. Não sei se nesse momento ali, o Senhor Jesus ele quis exemplificar ali o que estava acontecendo, de uma forma assim que não mostrasse o todo, né, mas que mostrasse que lá era ruim, e ele usou apenas esse exemplo dele estar com sede a tal ponto de pedir para molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele. Então eu acho que há sofrimento sim no inferno, tá? Eu acho que não é apenas o distanciamento do Senhor, até porque eu sei sim e concordo que o distanciamento do Senhor é algo terrível, algo que o próprio Jesus, ele cita, né, quando ele tá lá antes do Getsemane lá, que ele fala assim: Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice. Eu não lembro qual pastor que falou sobre isso, e ele trouxe a seguinte explicação, que Jesus ele não estava querendo fugir do castigo que ele sofreria pela humanidade, do que ele ia sofrer na carne dele. O que ele estava falando é que ele não queria se distanciar do Senhor, ter esse deslocamento com o Pai. Tanto que quando ele está lá na cruz crucificado, ele clama, né? Eloi, Eloi, labak sabachthani, que quer dizer, né? Deus meu, por que me desamparastes? Então, esse era o grande sofrimento que Jesus tinha ali, era um grande... O cálice que Jesus não queria ter que passar por ele, mas ele teve que passar. Então eu acredito sim que realmente você estar distante do Senhor é algo terrível, mas eu acredito que não é apenas isso. Eu acredito que tem sim sofrimento no inferno, existe sim o inferno, né? Que no caso nem é inferno que é chamado na Bíblia, né? Mas é o Hades. Beleza? Vamos ver o restinho do vídeo. Então, vamos dizer, purificados da rebelião e da maldade para o desfecho glorioso do reino de Deus de maneira absoluta. Então, nesse sentido, no final da história, o reino de Deus é implantado, e na convicção cristã com a pessoa de Cristo Jesus, e você tem, né, esse elemento messiânico, que o judaísmo em grande parte entende isso também. A vinda da era messiânica é o triunfo da justiça e da verdade divina atingindo a realidade da experiência humana. E no meu entendimento do Novo Testamento, com certeza. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo onde a gente pode ver aí um pouco a respeito do que é o mundo vindouro para o povo judeu. E o que é esse mundo vindouro? Para eles é um mundo onde é politicamente correto, onde as pessoas vão estar em paz. Aqueles que fizeram maldade, eles vão ficar por 1 ano sofrendo, né? Porque eles acreditam que Deus não é um Deus mau, né? Que vai fazer sobre a vida do ser humano um sofrimento eterno. Eu também acredito, irmãos, de certa forma, que não vai haver o sofrimento eterno, tá? A pessoa vai sofrer ali eternamente. Mas a palavra ela fala assim que sobre o lago de fogo e enxofre, onde ali haverá choros e ranger de dentes. Bom, eu tô falando aqui em base de teoria. Se tiver algum teólogo e alguém que seja mais aprofundado no assunto, deixe aí nos comentários, tá? Fala um pouquinho mais a respeito aí. Eu tô falando aqui com a base de conhecimento que eu tenho desse momento, beleza? Então, assim, até onde eu entendi, quando as pessoas forem jogadas nesse lago de fogo e enxofre, que está preparado para Satanás e aqueles que caíram junto com ele, bom, se você jogar alguma coisa dentro de um lago de fogo, vai deteriorar ali, já era. Então o que eu acho? Eu acho que quando chegar nesse ponto, que ainda não chegou, ainda está longe da gente chegar nesse ponto, quando a gente chegar
nesse ponto e for decretado ali o final dos tempos e vir a sentença sobre Satanás e tudo que está descrito no livro de Apocalipse acontecer, eu acredito sim que essas pessoas que cometeram tal atrocidades, né, que não permaneceram com o Pai, eu não acredito que elas vão ter um sofrimento eterno, mas eu acredito que quando elas forem jogadas no lago de fogo e enxofre, ali vai se encerrar a vida delas ali, vai encerrar a história delas ali. Não significa que Deus é um Deus que vai estar gerando ali um sofrimento eterno sobre essas pessoas, mas eu acredito que ali vai se encerrar. Mas claro, eu tô falando da minha opinião, tá? Não tô falando a respeito de uma escatologia aprofundada, a respeito do que eu entendi, beleza? Mas sobre ir para o céu, né, ir para o paraíso, eu acredito que as pessoas serão galardoadas, né? Então, se o Senhor ele vai dar galardão para cada pessoa mediante o que ela fez aqui na terra, obras de ouro, obras de prata, obras diversas, dentre elas a obra de palha, que é a obra que fez menos, vamos dizer assim, tudo isso vai ser passado no fogo e aquela, né, que resistir a essa provação, essas obras elas serão galardoadas. Então, se vai haver galardão, eu não acredito que você vai ser ali coroado para poder simplesmente sentar ali e vai ficar sentadinho ali no paraíso ali, andando para lá e para cá. Não, acredito que tem mais coisas, tá? Eu concordo, né, e creio que o Senhor Jesus falou é real, que as pessoas não vão mais se casar e se dar em casamento, mas serão como os anjos. Então, eu acredito que a gente vai ter trabalho sim nos céus, tá? Vai ter serviço nos céus. E esse serviço, cada um vai estar fazendo ele ali de acordo com o que foi galardoado, né, a partir do que fez aqui na terra, beleza? Mas essa é a minha opinião, é o meu entendimento, é o que eu aprendi até aqui. Deixa a sua opinião, eu quero também ouvir o que você tem a dizer a respeito desse assunto, né? Se você é mais conhecido, né, tem mais conhecimento da palavra, deixa aí embaixo aí uma explicação para mim, tá bom? Quem sabe eu faço aí um outro vídeo a partir desse assunto que você vai propor, dessa explicação que você vai propor aí. Tô deixando um card aqui em algum lugar com outros vídeos que pode ser do seu interesse também. Continua aí com a gente vendo os outros conteúdos feitos especialmente para você, beleza? No mais, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!